Alô, varandeiros! Para você ligado na varanda mais famosa do Brasil, um grande abraço! Cheguei para falar tudo sobre o Santos Futebol Clube. Hoje muitos assuntos importantes, quero falar sobre o jogador Soteldo, venezuelano, que está no Toronto, do Canadá, jogando a MLS e manifestou vontade de voltar a jogar pelo Santos Futebol Clube. Será que realmente pode acontecer a volta do Soteldo? Vamos falar sobre isso. Quero falar também sobre o processo judicial que o Santos protocolou contra Modesto Roma. Você vai saber detalhes e valores envolvidos neste processo. Vamos falar também sobre os preparativos do Santos para enfrentar o Ceará no próximo sábado às 21 horas. E também quero falar sobre Diego Tardelli. Será que o Tardelli pode rescindir o contrato com o Santos Futebol Clube? Tudo isso e muito mais aqui no Varanda. Deixe o seu like e se inscreva no canal. Meus amigos varandeiros, de acordo com o Diário AS, o Soteldo, jogador venezuelano que atuou no Santos entre 2019 a 2021, está insatisfeito no Toronto, jogando pela MLS Futebol Americano. O time do Toronto tem apenas 15 pontos, é um dos últimos colocados do campeonato americano e o Soteldo estaria pensando em voltar para o futebol brasileiro e o Santos seria a sua primeira opção. Vale lembrar que o Soteldo ganha um valor acima de R$ 1 milhão jogando pelo Toronto e ele tem contrato até 2024 com o time canadense. O Soteldo não é a primeira vez que ele revela de fato a intenção de voltar ao Santos Futebol Clube. Alguns meses atrás, alguns dias atrás, o Soteldo, em uma live do garoto Ângelo, jogador do Santos, o Soteldo estava participando da live e disse que um dia voltaria a jogar pelo Santos Futebol Clube, pensa em voltar a jogar no Santos Futebol Clube, e ontem nas suas redes sociais o Soteldo colocou a palavra saudade. Portanto, muitos torcedores já estão aí de fato pensando na volta do jogador Soteldo. Agora, a janela de transferência só reabre no mês de dezembro. Portanto, o Santos está monitorando o jogador. A informação que temos é que o Santos monitora o jogador, o Soteldo, por uma possível volta pensando em 2022. Mas essa volta só pode acontecer a partir do mês de dezembro. O Campeonato Brasileiro vai até 5 de dezembro, hein? Portanto, não dá para pensar mais no Soteldo para esta temporada. Se vier, vem para jogar pelo Santos em 2022, mas não tem nada de concreto, somente especulação e a vontade do jogador. O Santos, neste momento, somente monitora o venezuelano Soteldo. Meus amigos varandeiros, o Santos entrou com processo judicial contra o ex-presidente Modesto Roma. Conforme já havíamos previsto aqui no Varanda Futebol Debate, o próprio Andrés Rueda já havia falado isso em algumas lives que ele participou, que o Santos vai abrir processo contra presidentes que de alguma forma prejudicaram o Santos financeiramente. E a primeira ação judicial já foi aberta contra o ex-presidente Modesto Roma, né? O Santos Futebol Clube está pedindo 5 milhões de reais contra Modesto Roma nesta ação judicial, por supostos prejuízos causados ao clube. O Santos alega que o Modesto Roma agiu com descuidado, principalmente em relação ao recolhimento de impostos. O Santos estimula que estes prejuízos geram cerca do valor de 5 milhões de reais e solicitou o levantamento dos bens do ex-dirigentes para garantir o reembolso de tudo que foi alegado. Modesto Roma foi presidente do Santos entre o período de 2015 a 2017 e foi expulso do quadro de sócios do Santos em 2019. Portanto, tá aí, o Santos judicializou Modesto Roma. Parabéns à diretoria do Santos por essa atitude, né? É justamente isso que pedimos, que de fato isso não fique somente no discurso, nas palavras, e que realmente o Santos tome uma medida judicial, não só contra o Modesto, mas contra outros presidentes que realmente prejudicaram o Santos de alguma forma financeiramente, né? Portanto, parabéns à diretoria do Santos por essa ação. Meus amigos varandeiros, o Santos se prepara para o duelo contra o Ceará no sábado, jogando em Fortaleza, uma partida importantíssima
21ª rodada do Campeonato Brasileiro, a segunda rodada do segundo turno. O Santos, que tem 23 pontos, e o Ceará tem 24, ou seja, é um adversário direto ali na briga da confusão, na briga pela confusão, como diria Vanderlei Luxemburgo. E muito se falou na madrugada de terça para quarta, depois do incidente envolvendo o jogador Diego Tardelli, que o Tardelli poderia rescindir o seu contrato com o Santos Futebol Clube. Conforme apuramos, não existe essa possibilidade. Alguns membros da diretoria do Santos conversaram individualmente com o Diego Tardelli. A comissão técnica conversou com o Diego Tardelli, alguns jogadores, inclusive o Marinho, esteve com o Tardelli na quarta-feira, um dia após a partida contra o Atlético Paranaense. E não existe nenhuma possibilidade neste momento de o Tardelli rescindir o seu contrato com o Santos. A diretoria se desculpou com o jogador, inclusive alguns torcedores entraram nas redes sociais do Diego Tardelli mostrando carinho com o jogador. Então não existe qualquer possibilidade do Diego Tardelli rescindir o seu contrato com o Santos Futebol Clube. Ele deve sim ser relacionado para a partida contra o Ceará no próximo final de semana, às 21 horas, no sábado agora, às 21 horas. O Santos, de Carille, que terá algumas novidades. Uma delas é o Emiliano Velasquez, zagueiro uruguaio que até que enfim vai estrear com a camisa do Santos Futebol Clube. Ele será titular ao lado do Wagner Palha, portanto o Balieiro pode agora ser utilizado como meio-campo. As informações que temos é que o Balieiro agradou muito o técnico Fábio Carille e toda a comissão técnica. E aí o Balieiro pode jogar na posição dele, como primeiro volante. Até porque o Carille, todo mundo sabe que o Carille imagina o Camacho jogando de segundo homem de meio campo. E aí pode sobrar ou para Pirani ou para Sanches no meio campo, se o Carille mantiver o 4-3-3. Se o Carille mudar o esquema tático, talvez Sanches e Pirani sejam mantidos no meio campo do Santos. E aí, já que o Lucas Braga não vai jogar porque está suspenso contra o Ceará, o ataque do Santos pode ter Marinho e Léo Batistão jogando na frente, Então vamos aguardar as definições. Luiz Felipe deve voltar a ser relacionado para a partida contra o Ceará. O Maddson é dúvida, talvez o Maddson permaneça fora. O João Paulo, que teve uma fisgada na virilha, provavelmente não será problema. Vamos aguardar o treinamento de hoje, mas o João Paulo jogou muito bem o segundo tempo, enfim, não se mostrou com nenhum problema mais grave. E o João Paulo deverá ser o goleiro do Santos para a partida contra o Ceará em Fortaleza, um jogo importantíssimo. O Santos praticamente vai com o time completo, somente Lucas Braga não vai jogar porque está suspenso, o Maddson fica de fora e os jogadores que não atuaram contra o Atlético Paranaense vão estar à disposição do Fábio Carille. Moraes vai estar no banco, Boza vai estar no banco, o Jandrei estará na reserva do João Paulo, Luiz Felipe também ficará na reserva, Léo Batistão volta ao time titular e a expectativa também é quanto ao Augusto Galvão, o meio-campista, que veio do Real Madrid B, não teve ainda nenhuma oportunidade no time titular. Ele está quase um mês no Santos Futebol Clube e não jogou sequer um minuto como titular do Santos Futebol Clube. Uma outra informação importante, é sobre Matias Lacava. O venezuelano de 18 anos tem treinado já com o time profissional e pode receber a primeira oportunidade do Fábio Carille entre os relacionados. A expectativa em Santos é muito grande, principalmente do torcedor, em ver o venezuelano em campo, Matias Lacava. É isso, meus amigos varandeiros, vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, sempre com muitas informações do Peixe, deixe o seu like e se inscreva no canal. Um grande abraço, valeu galera, tchau!